Encontro com Kardec, um momento de estudo da doutrina espírita. Olá, sinta-se bem-vindo ao canal Espírita Fraterno, seu canal de estudo e divulgação espírita. Hoje, semanalmente dando seguimento ao nosso estudo do Livro dos Espíritos, com o programa Encontro com Kardec número 64. Não se esqueça, faça a sua prece inicial, pedindo a ajuda de bons espíritos para que estejam conosco nesse trabalho do estudo e, evidentemente, se for possível, se inscreva no canal, deixe o joinha e compartilhe para que outras pessoas também tenham acesso a essas informações da maravilhosa doutrina dos espíritos que norteia a nossa vida. Vamos ao estudo? Capítulo 6. Lei de Destruição. Duelo. Perguntas 757 a 759A. Pode-se considerar o duelo como um caso de legítima defesa? Não. É um assassínio e um costume absurdo, digno dos bárbaros. Com uma civilização mais adiantada e mais moral, o homem compreenderá que o duelo é tão ridículo quanto os combates que outrora se consideravam como o juízo de Deus. Poder-se-á considerar o duelo como um assassínio por parte daquele que, conhecendo a sua própria fraqueza, tenha quase certeza de que sucumbirá? É um suicídio. E quando as probabilidades são as mesmas para ambos os duelistas, haverá assassínio ou suicídio? Um e outro. Em todos os casos, mesmo naqueles em que as possibilidades são iguais, o duelista é culpado. Primeiro, porque atenta friamente e de propósito deliberado contra a vida de seu semelhante. Depois, porque expõe inutilmente a sua própria vida, sem proveito para ninguém. Que valor tem o que se chama ponto de honra em matéria de duelo? Orgulho e vaidade. Dupla chaga da humanidade. Mas não há casos em que a honra se acha verdadeiramente empenhada, em que uma recusa fora covardia? Isso depende dos usos e costumes. Cada país e cada século tem a esse respeito um modo de ver diferente. Quando os homens forem melhores e estiverem mais adiantados em moral, compreenderão que o verdadeiro ponto de honra está acima das paixões terrenas e que não é matando, nem se deixando matar, que repararão agravos. A mais grandeza e verdadeira honra em confessar-se culpado quando se cometeu uma falta, ou em perdoar quando se tem razão, e qualquer que seja o caso, em desprezar os insultos que não nos podem atingir. Esse termo e essa atitude, esse fato, essa atitude, isso acontecia muito na antiguidade. Hoje em dia você praticamente não vê um duelo. É coisa mais absurda do que um duelo. Então o outro se sente ofendido com relação ao outro, porque o outro olhou para a esposa dele, ele vai lá, e tinha aquela história da luva, né? Não, um tapa com a luva de pelica, é exatamente isso. Não, jogava a luva na cara do outro, aí o cara ficava ofendido e ia lá e desafiava o outro para o duelo. No dia seguinte, os dois com uma arma na mão, apontando um para o outro e atirando. Pô, aí lavava a honra quem matasse o outro. Que bestialidade maior do que isso? Então, por conta de uma situação ridícula dessa, você mata a pessoa? Pô, isso, sabe, é uma aberração. Isso vem durante muito tempo, porque lá na Idade Média era com espada. Os duelavam com espada para lavar a honra. Isso não, sabe, isso não existe mais. Por um lado, vou explicar, por um lado isso não existe, mas de qualquer maneira, isso é um assassinato. Eles nos deixam claro que pode ser um assassinato ou pode ser um suicídio. Está muito claro. Assassinato porque muitas vezes o sujeito quer matar o outro e é bom de espada ou é bom de arma e sabe que o outro não vai conseguir se defender, não vai conseguir levar o duelo a contento, né, ter sucesso. Ele vai desafiar o outro porque quer matar o cara. Aí no duelo ele mata, ele está salvo, não tem pena. Ele não vai ser
taxado como criminoso. Não, o duelo foi justo. Olha que coisa absurda. Então esse é um assassino, porque ele matou o outro. Por outro lado, tem aquele que, como deixa claro no texto também, ele quer abandonar a vida, mas ele não tem coragem de se suicidar. Aí ele provoca o duelo em alguém, porque ele sabe que não vai conseguir. E muitas vezes até nem aperta o gatilho, ou nem levanta a espada, permitindo ser morto ali. Que, não, eu não me suicidei, não vou me suicidar. Ele é que vai me matar. Aí peca um pelo assassinato e o outro pelo suicídio. Isso é muito esquisito, né? Agora, por um lado, hoje em dia, ainda existe duelo, não dessa maneira. Mas existe ainda. Quantas brigas a gente vê pela rua? Principalmente em bares, quando o sujeito bebe, aí cisma que o outro está olhando para a mulher dele. Aí não vai matar o cara. Às vezes dá até morte. Mas vai lá querer brigar com o cara. Não deixa de ser um duelo. Isso é coisa... Eu não posso nem dizer, nem gosto de dizer que isso é coisa de animal. Porque os animais se respeitam muito nesse ponto. Eles fazem isso por sobrevivência. O homem faz isso por maledicência, por maldade, por crueldade. Aliás, o assunto do estudo anterior, do 63. Então, ainda existe aí uma torcida, que é rival da outra, brigam entre si dentro do estádio de futebol, ou na rua, ou depois ou antes de um jogo de futebol, por exemplo. Isso nada mais é do que um duelo. Até quando as pessoas vão se permitir fazer esse tipo de coisa? Eu tenho certeza que você que está assistindo isso aqui jamais faria uma situação dessa, mas muitas vezes a gente é levado a essa situação. Quantas vezes você não está fazendo nada em algum lugar e vê alguém em cima com a tua cara? O que você tem que fazer? Duelar com a pessoa? Tem muito mais valor aquele que compreende e conversa de alguma forma, tenta demover o outro dessa ideia agressiva e idiota, não tem outra forma de expressar que não seja assim, ideia imbecil de querer brigar, de querer duelar. Tem muito mais valor essa compreensão que você vai ter do que você aceitar um desafio. Porque sob o pretexto de que eu vou parecer um covarde se eu fizer isso. Pensa, será que a gente está nesse nível ainda? Ainda existe esse tipo de moral? Por outro lado, alguém que nos ofende, você vai partir para a ignorância porque o cara te ofendeu, porque o cara falou alguma coisa que você não gostou. Quantas vezes isso acontece no nosso dia a dia? E muitas vezes acontece por invigilância nossa, que a gente permite que o nosso pensamento vibre de uma forma baixa, de uma forma errada, maledicente, e você acaba atraindo para perto de você espíritos malfeitores, sabe? E que acabam te influenciando, sim, e às vezes até pessoas que estão do seu lado, pessoas encarnados, que são maledicentes, e acabam dizendo, não, se eu fosse você, eu ia lá dar um tapa nele, não sei o quê, porque o cara está chorando por quê? Está pensando que isso aqui é o quê? Para que esse incentivo? É uma coisa que eu me debato sempre que eu posso, que sai um assunto sobre isso, inclusive aqui nos estudos eu faço essa mesma observação. Para que tanta agressividade? Para que isso? Para que essa capa de não posso ser covarde, ou não posso aceitar desaforo? Pô, sabe, como eu digo, eu não gosto nem de dizer que isso é coisa de animal, porque o animal pelo menos respeita a vida. Ele só faz por certa irracionalidade, por instinto de sobrevivência. Vamos seguir o estudo? Capítulo 6. Lei de destruição. Pena de morte. Perguntas 760 a 765. Desaparecerá algum dia da legislação humana a pena de morte? Incontestavelmente desaparecerá, e a sua supressão assinalará um progresso da humanidade. Quando os homens estiverem mais esclarecidos, a pena de morte será completamente abolida na terra. Não mais precisarão os homens de ser julgados pelos homens. Refiro-me a uma época ainda muito distante de vós. Sem dúvida, o progresso social ainda deixa muito a desejar. Mas seríamos injustos para com a sociedade moderna
se não víssemos progresso nas restrições impostas à pena de morte entre os povos mais adiantados, e na natureza dos crimes aos quais se limita a sua aplicação. Se compararmos as garantias de que a justiça entre esses mesmos povos procura cercar o acusado, a humanidade de que usa para com ele, mesmo quando o reconhece culpado, com o que se praticava em tempos que ainda estão muito distantes, não poderemos ignorar a marcha progressiva em que caminha a humanidade. A lei de conservação dá ao homem o direito de preservar sua vida. Não usará ele desse direito quando elimina da sociedade um membro perigoso? Há outros meios dele preservar-se do perigo que não matando. Demais, é preciso abrir e não fechar ao criminoso a porta do arrependimento. A pena de morte, que pode vir a ser banida das sociedades civilizadas, não terá sido de necessidade em épocas menos adiantadas? Necessidade não é o termo. O homem julga necessária uma coisa, sempre que não descobre outra melhor. À proporção que se instrui, vai compreendendo melhormente o que é justo e o que é injusto, e repudia os excessos cometidos nos tempos de ignorância em nome da justiça. Será um indício de progresso da civilização a restrição dos casos em que se aplica a pena de morte? Podes duvidar disso? Não se revolta o teu espírito quando lês a narrativa das carnificinas humanas que outrora se faziam em nome da justiça e não raro em honra da divindade, das torturas que se infligiam ao condenado e até ao simples acusado, para lhe arrancar pela agudeza do sofrimento a confissão de um crime que muitas vezes não cometera? Pois bem, se houvesses vivido nessas épocas, terias achado tudo isso natural e talvez mesmo, se foras juiz, fizesses outro tanto. Assim é, o que pareceu justo numa época, parece bárbaro em outra. Só as leis divinas são eternas. As humanas mudam com o progresso e continuarão a mudar até que tenham sido postas de acordo com aquelas. Disse Jesus: quem matou com a espada, pela espada perecerá. Estas palavras não consagram a pena de talião e, assim, a morte dada ao assassino não constitui uma aplicação dessa pena? Tomai cuidado. Muito vos tendes enganado a respeito dessas palavras, como acerca de outras. A pena de talião é a justiça de Deus. É Deus quem a aplica. Todos vós sofreis essa pena a cada instante, pois que sois punidos naquilo em que haveis pecado, nesta existência ou em outra. Aquele que foi causa do sofrimento para seus semelhantes, virá a achar-se numa condição em que sofrerá o que tenha feito sofrer. Este, o sentido das palavras de Jesus. Mas não vos disse ele também: perdoai aos vossos inimigos? E não vos ensinou a pedir a Deus que vos perdoe as ofensas, como houverdes vós mesmos perdoado? Isto é, na mesma proporção em que houverdes perdoado? Compreendei-o bem? Que se deve pensar da pena de morte imposta em nome de Deus? É tomar o homem o lugar de Deus na distribuição da justiça. Os que assim procedem mostram quão longe estão de compreender Deus e que muito ainda têm que expiar. A pena de morte é um crime quando aplicada em nome de Deus, e os que a impõem se sobrecarregam de outros tantos assassínios. Outra coisa também, até para fechar esse capítulo que fala sobre a lei de destruição, que nós falamos muito ao longo desse sexto capítulo, do que ela é necessária, da importância das mutações, né, o que se destrói, que na realidade na vida, na natureza nada se destrói, tudo se transforma. Então Kardec aproveitou essa
condição para deixar muito claro esses conceitos de guerra, de crueldade, e agora falamos de duelo no bloco anterior, e agora sobre a pena de morte. Pena de morte. Nada mais é do que um assassinato, na realidade. Que quem condenou o outro à morte está condenando está sendo assassino de qualquer maneira. Tanto o jurado, o julgador, o juiz, seja lá, o corpo de jurados, que condena, quanto o executor. Todos estão sendo... às vezes até o executor, mas o cara é a profissão do cara, uma profissão matar o outro. Ele não tem como ser... É diferente do soldado, que o soldado às vezes não tem outra alternativa. E o cara, o carrasco, né, que executa a pena de morte, ele tem a alternativa de procurar outro trabalho, de fazer outra coisa. Ele só pode fazer aquilo? Não existe só pode fazer aquilo. Né? Hoje em dia se vê muito pouco, mas ainda existe. Em alguns países, os Estados Unidos é um, que existe a pena de morte. Aí a pessoa condena o outro à morte, achando que está livrando a sociedade do problema. Será que está? Esse que acabou de morrer, condenado, não pode se tornar um espírito obsessor daquelas pessoas que foram a motivação para que ele fosse julgado? Então o cara naturalmente matou o filho de alguém e com atrocidade, matou uma família com crueldade, com agravante, e foi condenado à morte. Aquela família, esse cara que foi condenado à morte, que desencarnou, pode virar um obsessor da família. Imaginar que a pena de morte resolve o problema é ser estritamente materialista. Não tem outra ideia. Porque é você não acreditar na progressão do espírito da vida depois da morte. É não acreditar na justiça divina. Não acreditar que aquele espírito que fez aquela coisa errada naquele momento possa um dia se redimir e virar uma boa pessoa, ser um bom espírito, ser um bom reencarnante em outra encarnação, ser uma pessoa que venha recuperar o mal que fez, tentando reparar aquilo. Quando você é a favor da pena de morte, você está dizendo isso. O mundo é só aqui. Porque matou, acabou, resolveu o problema. Resolveu o problema para quem? Né? E aquele espírito vai continuar. Como eu disse, pode virar um obsessor. Então, é uma questão de pensar espiritualmente, não materialmente. Porque essa punição pode ser para os próprios vivos que ficaram aqui. Né? Agora, lógico, é uma questão difícil de definir. É muito fácil a gente falar, né? Porque não passou pela situação. É muito difícil. Porque, por outro lado, o certo, isso é o meu conceito e o conceito da doutrina espírita, e muitos espiritualistas, é de que aquele ser, aquele encarnado que cometeu o crime, ao invés de ter a pena de morte, ele precisa ser corrigido. Então ele precisa passar por um processo correcional, uma casa de detenção, ou o que seja. É que, infelizmente, hoje em dia, os presídios, não sei o que é pior, ser o presídio ou ser a vida lá de fora. Porque a vida lá de fora é ruim, em muitos casos. A vida no presídio, talvez para o presidiário, talvez seja pior do que a pena de morte. Talvez ele preferisse até morrer do que ficar no presídio, dadas as condições violentas e aviltantes contra a vida humana que existe nos presídios. Desde, da brutalidade com os presos até a influência da corrupção absurda, que todo mundo sabe que tem. Não, nem... Sabe? Então, a gente tem que pensar muito nesse sentido. E muita gente usa esse argumento da pena de morte, até citando Jesus. Olha, vê se Jesus ia aceitar uma situação dessa. Quando ele diz, se você fez pela espada sofrerá alguma coisa. Eu não me lembro exatamente a frase que ele disse, né? Se você matou com a espada, pela espada você vai morrer, uma coisa nesse sentido assim. De qualquer maneira, pela espada. O que ele quer dizer com isso, naquela linguagem, naquele momento, há 2000 e tantos anos atrás, 2000 anos atrás, é que isso é a justiça divina. Isso é a pena do talião. O que você faz, você tem que corrigir e passar a mesma coisa para você dar valor àquilo. É nesse sentido. Então você precisa recuperar o que você fez. Então se você está devendo, alguém vai te dever.
Essa é a pena de talião. Se você fez o mal a alguém, você precisa passar por aquilo para recuperar. E muitas vezes, muitas vezes não, sempre, desfazer o mal que você fez e fazer o bem na mesma proporção do mal que você fez. Isso é a espada. Então muita gente usa, e muitos povos, a igreja usou isso, né? O catolicismo, a igreja católica usou isso, a romana, de quantos anos com a Inquisição, por exemplo, em que matava e torturava as pessoas, as guerras santas, que até hoje ainda existe por aí, sabe? Nesse sentido de achar que, não, é a pena de talião, olho por olho, dente por dente. Porra. Mas não é isso. Não é que dessa forma, arranca o olho e fica arrancando o olho do cara, não necessariamente. Você precisa, sim, refazer o erro que você cometeu com os outros e os outros com você, da mesma forma. É dessa maneira que se esclarece a espada, falando assim, em termos bem claros, a espada que Jesus comentou. Não é para você matar ninguém. Alguém te matou, alguém matou seu filho, você vai lá e mata o filho do outro. Não. Absolutamente. Isso não existe na lei divina. Olha, agradeço muito por estarem aqui até o final do nosso encontro. Terminamos aqui o encontro 64. Na próxima semana, espero contar com vocês no encontro número 65, que nós vamos, inclusive, começar um outro capítulo sobre o Livro dos Espíritos, que será o capítulo 7. Não esqueça de fazer a prece final e deixar o seu like, evidentemente, e se inscrever no canal. Fique na paz.